Aí, saiu aqui. Ah, tá bom. Tá bom. Pessoal, boa noite para vocês. Zé, tem uma caneta que eu posso usar? Ixi. Não tem aqui. Essa aí talvez você possa usar, tudo é bagagem. Não, eu vou usar só um cantinho ali, se tiver. Gente, boa noite para vocês, então. Mais uma vez, estamos aqui juntos, né? Espero que isso aconteça constantemente. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Carvalho. Eu tenho passado a frequentar a casa agora com a minha esposa e meu filho, e também tenho um trabalho numa instituição chamada Integrarte, que é uma instituição de arte e cultura aqui de Uberlândia. Quando o Zé me pediu para fazer a palestra de hoje, eu perguntei qual era o tema. E ele me deu um tema que eu olhei e falei assim, não achei legal simplesmente falar desse tema, porque o tema é de Jesus. Mas, Diego, você não achou legal simplesmente falar de Jesus? Não. Eu não achei legal eu vir aqui simplesmente falar sobre a autoridade de Jesus, que é o tema de hoje. E por que eu não quis simplesmente chegar aqui e falar sobre a autoridade de Jesus? Porque esse tema, ele está especificamente nas apostilas da FEB, dos estudos aprofundados da doutrina espírita. Então, a FEB criou uma metodologia que nós estudamos primeiro o ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita, normalmente para pessoas que estão com o primeiro contato ou ainda não têm um estudo mais abrangente da doutrina. Terminado o ESD, a gente começa o estudo aprofundado da doutrina espírita. Especificamente, esse tópico, a autoridade de Jesus, ele serve para convencer que Jesus era Jesus. E eu queria perguntar, eu preciso vir aqui tentar convencer vocês que Jesus era Jesus? Preciso não, né? Então eu planejei uma coisa um pouco diferente. Em algum momento, alguns de vocês podem achar que eu estou dando ou tentando dar uma aula de administração ou de psicologia. E talvez até sirva para as aulas de administração e psicologia. Em algum momento, algum de vocês ou alguns pode ter vontade de falar porque entendeu o ponto que eu estou tentando conectar as coisas. Se essa vontade surgir, pode falar. Mas se também tiver vontade de ficar calado, fique, não há problema. Ok? Então vamos lá. Para que a gente fale sobre a autoridade de Jesus, primeiro nós precisamos entender que ao longo da história humana, nós nos perdemos em várias coisas. E uma delas é a tradução das palavras que foram criadas pelo homem. O nosso português, o nosso vocabulário, ele vem através de outras línguas. Ele foi criado através das junções de outras línguas. E quando isso acontece, nós fazemos traduções e traduções se perdem pelo caminho. Por exemplo, uma palavra em que a tradução literal para nós hoje é absurda, se a gente olhar uma passagem bíblica que existe, é a palavra camelo. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. A primeira vez que eu ouvi isso, e até hoje eu confesso para vocês, eu fico imaginando um camelo passando num buraco de uma agulha. E na verdade, camelo antigamente era um fio de linha grosso, que era difícil de ser colocado na agulha. Dito isso, eu gostaria de lembrar a vocês que algumas outras palavras foram saindo do nosso cotidiano
e sendo atribuídas a determinadas áreas ou a determinados tipos de pessoas na sociedade. A autoridade é uma delas. Quando a gente fala, por exemplo, policial é uma autoridade, vereador é uma autoridade, político é uma autoridade, eu não vou discutir com quem fez isso, com quem criou isso, mas eu, Diego, eu discordo dessa conceituação. Não acho que são autoridades, acho que são cargos. Mas eu não vou entrar nesse aspecto, eu quero trazer o aspecto de que, no nosso dia a dia, a gente dificilmente usa a palavra autoridade, a não ser que seja na empresa. Aqui no centro, vocês já viram alguém usando a palavra autoridade? Quem é a autoridade aqui do centro? Vocês não vão nem arriscar falar, né? Vocês falar assim, é o Zé. Jesus, será que Jesus é a autoridade? É um bom ponto. Guarda ele para a gente voltar ao final. E uma outra palavra que foi deixando o nosso cotidiano e se tornou uma palavra extremamente chata de se falar, porque ela está muito atrelada às empresas, é uma palavra que se chama liderança. E para eu chegar na autoridade de Jesus, eu preciso começar falando sobre liderança. E eu queria começar perguntando para vocês, quem aqui são os líderes? Quem aqui são os líderes que estão aqui? Hã? Pode falar, não tem problema não. Do quê? Vocês estão na dúvida. Vocês estão achando que eu estou fazendo algum tipo de pegadinha, não é? Não é pegadinha, é reflexão. Podem responder sem medo. Eu sei que alguns aqui pensaram no Zé, presidente do centro. Certo? Liderança. O Zé. Ok. Mas aí eu quero contar uma coisa para vocês. Todos nós somos líderes. Todos nós somos líderes. Apesar dessa palavra ter se tornado extremamente chata. É chato mesmo. É chato. Parece que está falando de empresa. Mas todos nós somos líderes. Em algum momento. Porque existem, normalmente, dois tipos de líderes. O líder formal e o líder situacional. O líder formal é aquela pessoa que assumiu uma função formal de liderança. A Silene, o Zé. Isso, alguém que não só numa empresa, mas num centro espírita, numa igreja, em qualquer lugar, a pessoa assumiu um cargo para liderar pessoas. Isso é a liderança formal. E a liderança situacional é aquela na qual, em situações mais ou menos específicas, nós assumimos a liderança, nós assumimos o papel de líder. E por que todos nós somos líderes? Porque tem pessoas aqui que são pais, são mães, esposo, esposa, avô, tio, avó, líder de empresa, empresário, coordenador de alguma coisa. Então, todos nós somos líderes em algum momento. Só que existe aqui, até esse momento da minha fala, um pequeno problema. O que é, então, ser líder? O que é liderar? O que é liderança? E para trazer o conceito de liderança para vocês podem pesquisar, vocês vão encontrar N formas de conceituação da liderança. Eu vou trazer aquela... Eu acho que é pegar a responsabilidade de todos, assim, vamos supor, tem funcionário. Não é isso. É aí que está. Quando você percebeu que as duas vezes que você comentou, você falou departamento pessoal e funcionários? Então, é exatamente isso que acontece. Nós estamos enraizados na ideia de que liderança é uma coisa de empresa. E não é. Vamos apagar isso da memória. Liderança é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Mas para que vocês, no mínimo, comecem a refletir se o que eu estou falando é válido ou não, eu tenho que trazer uma conceituação de liderança que seja passível dessa análise. Então eu vou buscar a conceituação de liderança
que mais coube a mim ao longo da minha vida e que eu acho que mais se aproxima dos nossos preceitos da doutrina espírita, consequentemente, mais se aproximam dos preceitos e dos ensinamentos do Evangelho do Cristo. Para pegar essa conceituação, eu vou buscar nesse livro aqui, ó. Tem alguém aqui que é da área da administração? Estuda administração? Nossa, ninguém, cara. E aí, e o povo fala assim, ai, quem não sabe o que quer da vida, faz administração. Isso é a maior conversa fiada que tem. Ó, esse livro aqui se chama O Monge e o Executivo. Isso não é uma história real, tá? Isso é um autor chamado James Hunter, ele é americano, que ele pegou algumas coisas da vida dele, experiências, coisas que ele aprendeu, coisas que ele leu, e criou esse livro, que é quase um romance. É quase um romance. Qualquer pessoa pode pegar e ler ele sem problema. Não é um livro espírita. No Monge Executivo, existe um determinado momento, eu não vou dar spoiler do livro para vocês, vou deixar para aqueles que tiverem interesse, é um livro muito pequeno para ler, gostoso de ler. Em algum momento, o personagem principal convida os outros personagens para conceituar liderança com base nas discussões deles. E eles criam um conceito que eu particularmente adoro. Me acompanha já há muitos anos, porque eu conheci esse livro quando eu estava na faculdade, entre 2006 e 2009. E o conceito que eles dão de liderança, eles falam que é a habilidade de influenciar pessoas a fazerem de bom grado ou com entusiasmo aquilo que é necessário para atingir os objetivos para o bem comum. Vixe! Então, o que é a liderança que eu estou trazendo? Um conceito para vocês. Habilidade de influenciar pessoas a fazer o que o líder identificou, junto com eles ou não, né, que vai ser bom para todo mundo. E nesse conceito a gente precisa ver algumas coisas. Primeiro, habilidade. Habilidade é algo adquirido. Todos nós podemos treinar as nossas habilidades. Vocês já ouviram falar numa palavra chamada dom? Ô, palavrinha chata. Eu particularmente não gosto da palavra dom. Porque a gente usa dom mais ou menos assim. Fulano tem o dom de fazer tal coisa. Eu toco violão e já escutei muitas vezes, nossa, o Diego tem o dom de tocar violão. Gente, quando a gente fala assim, o fulano tem o dom, como se o fulano fosse especial em relação às outras pessoas, nós estamos cometendo um monte de erros. O primeiro, nós estamos tirando daquela pessoa que faz aquela coisa o mérito de fazer aquilo. Ah, nasceu com esse dom. Gente, se a pessoa nasceu fazendo alguma coisa, não é porque Deus foi lá e falou assim, toma, vai e faz isso. É porque essa pessoa aprendeu em outras encarnações. Ou, no mínimo, aprendeu no plano espiritual. Ninguém chega aqui e ganha de Deus, fala assim, não, Diego, eu vou... Aqui, ó, você nunca tocou violão na sua vida? Toca violão. Não existe isso. Então, dom é habilidade adquirida, seja nessa ou em outras vidas. Então, quem tem o dom de liderar é porque adquiriu a habilidade de liderar. Então, é a primeira coisa que a gente tem que pensar. A outra palavra que está dentro desse conceito, que é muito importante para a gente, é a palavra influenciar. Influenciar. Influenciar é um grande problema, porque a gente precisa também entender o que é influenciar. E, por fim, eu quero comentar sobre o bem comum. Eu já disse algumas vezes no passado, e já ouvi outras pessoas falando assim, ah, o bem é algo relativo. É relativo ao nosso grau evolutivo. É relativo aos nossos objetivos. E ao longo de alguns anos, de alguns estudos, eu percebi que isso não é relativo. O bem não é relativo. O bem é o bem. O bem é aquilo que se faz de melhor para as pessoas, mesmo quando eu não gosto das pessoas. Mesmo quando as pessoas não concordam comigo.
Então, se eu sou líder, suponhamos que nós aqui estivéssemos em alguma situação e eu me tornei o líder situacional. Tudo que eu fizesse aqui, influenciando vocês a fazerem de bom grado o que é necessário para atingir o bem comum, independente de vocês concordarem comigo, ou de eu gostar de vocês, ou de eu achar que a roupa sua tá bonita ou não, eu vou fazer para você também. E você também vai fazer para mim. Então não existe esse negócio de buscar o bem comum para poucos. Ou o bem comum é comum, ou ele não é bem. Então vejam que eu trouxe algo aqui agora que já talvez pode mexer com os pensamentos de alguns de vocês. Liderança, habilidade de influenciar pessoas a fazer aquilo que é necessário